já estamos prontos para iniciar esse trabalho. Sempre é um trabalho, porque nos colocamos como um trabalho, mesmo em um momento em que nós nos colocamos em processo de autodoutrinação, no processo de autoevangelização de nós mesmos. Então é um trabalho porque somos médios, e somos médios com a nossa mediunidade ativada, e estamos dentro de um campo magnético, assistido pelos mentores que se deslocaram para fazer esse trabalho. Aí você diz, mas o que se faz nesse trabalho se eu estou apenas escutando? Para a espiritualidade maior, o alcance é mais, porque não estamos sós, né? E isso é que vamos explicar para vocês hoje como funciona essa parte do mundo espiritual, em que temos o mundo dos encarnados, que somos nós, e nós como encarnados enxergamos somente aquilo que está no ponto dimensional dos nossos olhos, escutamos aquilo que está no ponto dimensional, né, que o nosso ouvido permite decodificar. Então existe um ponto dimensional que nos permite estarmos no alcance daquilo que circula ao nosso meio. Então vejam bem, existem as dimensões paralelas. Os mentores estão aqui ao nosso lado. Você não está vendo nem escutando os mentores. Por quê? Porque eles estão numa condição dimensional onde os nossos olhos, os nossos ouvidos não alcançam. Quer dizer, é a diferença, nós chamamos, são diferenças de dimensões. Cada dimensão tem a sua condição vibratória, a sua condição, nós falamos assim, de convivência, de permanência, de existência. Então, para o espírito, ele sair de uma camada, quando nós chamamos de espíritos sofredores, aqueles que estão nos pontos dimensionais inferiores, né? Na Terra, os conceitos religiosos falam, né, que aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão nas trevas. Então o mundo das trevas também tem vários pontos dimensionais inferiores. Existe um ponto que começa aqui na crosta terrestre, que nós chamamos de crosta terrestre, esse mundo que nós estamos. A gente fala crosta terrestre. Então essa parte da crosta terrestre estão circulando espíritos sofredores. Todo lugar que você vai tem espírito sofredor. Pessoas que desencarnaram, né, morreu o corpo físico, esse espírito está vagando sem saber para onde vai, ele não tem mais casa, ele não sabe encontrar mais a casa dele. Ele chega perto das pessoas, as pessoas não veem ele, não escutam ele mais, então ele perde a referência. E ele passa então a viver em função da sua sobrevivência nesse mundo, onde Jesus fala que existe prantos e advertências, existem perseguições, não existe paz em instante nenhum. Então esse ponto inicia e vai se descendo até os lugares mais perversos, onde o espírito perde a forma humana, ele não tem mais forma humana, ele se torna-se forma animalesca. Mas por que chega a esse ponto? Porque a negatividade destrói o que a luz constrói. E a negatividade destrói o que a luz constrói, tanto para nós encarnados, como para a espiritualidade de luz, como para aqueles que estão nas camadas inferiores. Então, veja, você está envolvido em uma camada de luz. Você tem paz, seu semblante é pacífico, é harmonioso, sua aura brilha, você transmite paz, existe uma beleza espiritual em você. Ou então, aí quando você se contamina com o negativo, você se torna visivelmente, ou melhor, visivelmente e de fácil percepção por qualquer pessoa da sua situação já diferente para o negativo. Diferente assim, você se torna feio, desagradável, as palavras são corrosivas, as ideias são negativas. Quer dizer, isso é a destruição da beleza que a luz construiu dentro de você próprio. Então, o que é que nós orientamos a vocês nesse trabalho? O que é que a espiritualidade permite que a gente faça? O que é que a espiritualidade nos dá na Terra? Nos dá pontos de luz, nos dá locais de luz, em plataformas de luz como é o templo, onde a gente vem queimar o negativo que nos contaminou na convivência que a gente tem pela Terra, vem recuperar nossas células vitais do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, do nosso campo mental, para que a gente possa seguir no mundo da luz, vivendo a paz e a beleza que a luz nos concede, né? Aí então vejam bem, para que a beleza maior do que a paz e a harmonia com nós mesmos e com a espiritualidade maior. E essa beleza vai crescendo à medida que a gente se envolve mais na luz. Pois vejam bem, a espiritualidade tem se preocupado com toda a Terra e tem preocupado com nós também. Nós somos grandes trabalhadores, grandes produtores, né, de libertações para aqueles que precisam, libertando espíritos inferiores, né, pessoas que já morreram, estão sofrendo lá nas camadas inferiores, libertando aqueles espíritos, levamos eles para a luz através dos nossos trabalhos, libertamos pessoas encarnadas que estão sofrendo a pressão negativa dos espíritos sofredores, ajudando a espiritualidade a realizar as mais diversas curas,
mas tem uma cura que nós precisamos realizar dentro de nós mesmos. É a base da evolução de todo espírito. Você pode ter toda a capacidade e especialidade na sua capacitação mediúnica. Você pode ser dono de um magnetismo grandioso, mas pode ser um espírito que não pode conviver com os espíritos bons porque falta o princípio vital, que é o amor, a humildade e a tolerância. A humildade do espírito é encantadora. Nós tivemos uma grande oportunidade e recente, estava no trabalho, e chegou outros mentores de luz, numa humildade grandiosa, e conversou comigo numa humildade muito grande, e me pediu que perdoasse ele se a humildade dele não foi suficiente naquele grande encontro. E eu fiquei pensando, gente, o espírito dessa hierarquia tão grande, né? Vivendo com tanta humildade, aquela servidão aos outros. Aí os mentores falaram, é a humildade que eleva. É a humildade que eleva o espírito para próximo de Deus. E às vezes nós colocamos, né, um pouco de arrogância, um pouco daquela posição, né? Ah, não, você faz o que eu te falei, eu é que mando, eu é que comando, eu é que sou dono disso, eu é que decido, eu falei. Então, quer dizer, isso é falta de humildade. Então essa falta de humildade destrói o seu pedestal de evolução. Você pode ser um grande produtor de coisas boas, né? De atitudes aparentemente boas. Essa base tem que ser trabalhada. Senão toda a nossa bonificação, né, que nós juntamos para transpor para o mundo da luz, não vai ser suficiente, porque nós não vamos conseguir passar, porque como fala a espiritualidade dos falam, o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama, vem para o meu lado, vem para perto de mim. Nós não conseguimos chegar. Mas por que você não consegue chegar? Porque à medida que você vai subir no mundo da luz, você vai se tornando mais leve. Você vai se tornando leve dentro desse processo e vai afinando a sua vibração para alcançar maior leveza. Se você tem a contaminação de uma energia negativa em você, você não consegue passar. Seu corpo pesa, você não transpõe a dimensão. Aí você volta para trás e fala, mas que energia negativa é essa? Aí você vai identificar pela reação que ela provoca em você. Porque toda energia negativa ou positiva tem uma reação em nós mesmos. A energia positiva te traz a humildade, o amor, a tolerância com as pessoas, aquela vontade de servir, né? Aquela bondade que você tem para ajudar as pessoas, sabendo que ela passa pelo mesmo processo que você passa, que é a luta pela evolução e a luta pela descontaminação do negativo. Então, da mesma forma, voltando ao ponto inicial, né? Então nós temos que trabalhar essa descontaminação, porque ela provoca reações também para o negativo. Vejam bem, se tem uma gota de energia negativa em seu corpo, o que ela produz em você? Pensamentos negativos, desejos negativos, palavras negativas, atitudes impulsivas para o negativo, e você acha que é natural, mas o outro faz, né? Eu vou fazer o que o outro faz, só que o outro está contaminado. Você entra na vibração do outro e pega aquela mesma contaminação e joga dentro de você mesmo, e aí você está impregnando o seu espírito. Nós temos uma batalha grandiosa contra nós mesmos, que é essa purificação, né? Então nós temos que lutar, né, para ser humildes de fato, ser colaboradores. Então, como o mentor chegou e ele demonstrou tanta servidão, tanta humildade, a humildade dele torna ele um grande servo de Deus. E como grande servo de Deus, ele absorve mais luz, e luz traz informação, traz conhecimento, traz mais poder para ele, e quanto mais poder ele ganha, mais humilde ele fica e maior ele cresce. Então eu fiquei assim encantado com aquilo que eu vi. E nós vamos ter que passar pelo mesmo processo. Se iniciarmos agora, né, a gente vai adiantar a caminhada. Se não iniciarmos agora, nós vamos ficar aqui na Terra aprendendo as lições para deixarmos de ser os pretensiosos, né, que às vezes somos sem perceber. Vejam bem, qual é a energia que o nosso Senhor Jesus Cristo emana? É a energia do amor, né? E o que o amor traz dentro de você? Humildade, bondade, caridade, compreensão dos outros. E o que o Deus das trevas traz para você? A energia negra, que contamina e só traz o oposto. Então vejam bem, tem duas polaridades: a luz do nosso Senhor Jesus Cristo e as trevas do Deus negro. Então, para onde nós queremos ir? Queremos para ir para a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o caminho para se chegar na luz do nosso Senhor Jesus Cristo? É o amor. Se você não tiver amor, não vai entrar dentro daquele campo magnético
que é o campo de luz do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Santíssima, dos grandes mestres da luz. Então nós temos que cultivar isso dentro da gente, tem que plantar essa semente e germinar ela, tem que ter o exercício, porque se você não se exercitar agora, vai ter que exercitar depois, vai ter que exercitar às vezes no mundo negativo, ou vai ter que exercitar nas casas transitórias, fazendo aquilo que você já deveria ter feito agora. Só que na condição de encarnado nós temos um privilégio, o magnetismo do nosso corpo nos ajuda a absorver mais do que às vezes o espírito consegue fora do corpo. Então o nosso magnetismo nos ajuda a trazer mais amor e limpar mais o nosso perispírito e purificar mais e iluminar mais o nosso espírito. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que tem. A gente pensa, né? Nossa, estar encarnado é um sacrifício, é um castigo, mas eu digo para vocês, é um privilégio para o espírito que sabe aproveitar da reencarnação, né? Que sabe aproveitar esse momento grandioso e usar o seu magnetismo para completar tudo aquilo que falta para ele transpor a linha da dimensão da luz. Então vejam bem, quando eu falo linha da dimensão da luz, existe um mundo pleno de luz e existe um mundo iluminado abaixo dessa linha que nós chamamos mundo pleno. Dentro dessa camada existe luz, existem medidores de luz trabalhando, mas não é o mundo pleno do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo pleno da luz. A libertação do espírito é quando ele consegue transpor essa linha dimensional. E como a gente disse antes, o nosso Senhor Jesus Cristo chama, vem, só temos que ir, né? Lembrando e repetindo o que foi dito. Se você não consegue passar porque você se contaminou. Então fala assim, Deus vai julgar você, quando você chegar lá vai ter o tribunal que vai julgar você pelos seus erros. Ninguém vai julgar você. Deus Pai Todo-Poderoso não vai julgar ninguém. O nosso Senhor Jesus Cristo vai vir julgar ninguém. É você que vai se julgar. Aí quando você chega numa dimensão de luz maior, a sua consciência começa a te cobrar. Você começa a ver sua bondade, caridade, servidão, aquela energia da servidão, da bondade, da humildade, da tolerância, da cooperação uns com os outros, da fraternidade, te envolve. Aí a sua consciência te cobra. Nossa, e lá atrás eu deixei uma pessoa para trás, eu desprezei aquele lá, eu fui indiferente com aquele outro, eu matei a fé daquele que estava comigo, com a minha má atitude, com o meu mau exemplo. Eu deixei de instruir aquele que poderia estar do meu lado e ter evoluído, agora ele está lá embaixo sofrendo, lá nas trevas. Eu podia ter salvado. Aí sua consciência começa a te cobrar. Então esse é o julgamento, entendeu? É o auto-julgamento que nós fazemos dentro de nós mesmos. E digo a vocês, a pior dor que existe chega para aquele que entra nesse arrependimento, que é a dor do remorso. Aí o espírito não quer avançar mais, ele quer voltar para corrigir o erro dele. Se tem reencarnação permitida para ele reencarna e vai tentar fazer aquilo que ele deixou de fazer antes. Se não tem, ele vai pedir, eu quero trabalhar como mentor, eu quero descer para a terra, eu tenho que recuperar, eu tenho que fazer aquilo que eu não fiz antes. E aí vem a dificuldade do espírito. Então eu falo para vocês, temos sim uma condição especial? Temos uma plataforma magnética grandiosa que cobre toda essa região, não somente a cidade de Bocaí, mas toda a região, né? Tem o magnetismo gerado por essa plataforma. Nós estamos dentro da plataforma e tem toda a estrutura para isso, né? Aí você vem, né, como percebi agora, e nos fala, mas as outras religiões, todo mundo vai lá, reza, vai uma vez só na missa, vai no culto o dia que quer, e é livre, lá ninguém cobra deles. A lei de Deus é uma só para todo mundo. Se eles alcançarem a purificação para transpor lá, maravilhoso, maravilhoso. Só que os nossos mentores nos trouxeram para essa plataforma pelo poder do nosso transcendente, pela nossa condição anterior à encarnação, nos trouxe e nos deu essa oportunidade maior. Ou devemos mais, ou temos maior capacidade de produção. E aí viemos então para gerar e buscar muitos que estão perdidos. Então veja bem qual é o trabalho que nós fazemos no tempo. Não é só para nós. Ao trabalhar para servir os outros, nós estamos nos servindo. É a lei do nosso mestre São Francisco de Assis, né? Servindo que seremos servidos. Então vejam, o nosso trabalho alivia a vida dos outros que estão em outras religiões, tira os espíritos que estão atacando eles, atacando as outras pessoas. Nosso trabalho é esse, né? E aqui quieto nessa cidade do interior de Bocaiúva, então nós realizamos, fazendo a grande obra que o nosso mestre nos preparou para fazer. O plexo de vocês se prepararam, estão preparados para fazer, e alcançamos o objetivo.
E quando tivermos condições de recebermos mais pessoas, a espiritualidade convoca aqueles que têm condição de assumir a responsabilidade de uma grande missão como essa. Então vejam bem, né? Às vezes eu estava preocupado, nossa, o corpo mediúnico é pouco, o tempo é muito grande, como nós vamos distribuir esse povo todo? A espiritualidade está trazendo muitos canais, muitos povos espirituais para trabalhar aqui na Terra. Como nós vamos assistir esse povo todo se a gente tem pouca gente? Então, é hora que os mentores falam. Não se preocupe, quando os mentores convocarem os espíritos para vir, eles vêm em grande volume, porque o interesse é deles. Se vier hoje 1000 pessoas por tempo, o que nós vamos fazer? Nós não temos condições de receber. E se formos tratar dos encarnados, não vamos ter condições de tratar dos desencarnados, abrir os portais para os desencarnados passar. Então nós trabalhamos dentro de uma programação espiritual dos nossos mestres de luz, né? Então nossos grandes mestres determinam e nós seguimos. E aí precisamos então, né, da parte de vocês, que haja então que haja da parte de vocês, né, a consciência da responsabilidade que temos, o dever que você tem com os mentores, porque só de estar preparado, convocado e preparado para estar numa jornada dessa, você já é um pouquinho diferente dos outros, né? Caridade, implorando bênçãos a Deus. Você já não é mais aqueles coitadinhos, você já é um missionário, é um cavaleiro, é uma missionária de resgate. Quer dizer, se foi convocado, então você tem que valer pela convocação que você teve e dedicar com seriedade ao seu trabalho. E eu digo a vocês, dediquem com seriedade, produzam. Aí você fala, eu tenho uma coisa para fazer em casa, eu tenho outra coisa para fazer no mundo material. Sempre vai ter, e todo mundo sempre vai ter uma coisa material para fazer, né? E sempre você vai ter uma ocupação no mundo material para se iludir e perder seu tempo. Aí vem as palavras de São Francisco de Assis, a coisa mais valiosa que nós estamos tendo é o tempo, e temos que aproveitar dessa coisa valiosa e correr e trabalhar, e produzir, e ganhar bons, e desimpregnar, e libertar espíritos, para a gente não chegar lá com a nossa bagagem vazia. Bom, meus mestres, graças a Deus. Então eu falei para vocês, estava falando para vocês do amor, né? Então voltamos ao ponto inicial e digo, trabalhe a purificação de vocês. Mas como é que eu vou fazer esse trabalho? Contendo as atitudes. Primeiramente, contendo a impulsão negativa. Você não vai deixar que entre pensamentos negativos na sua mente, e se entrar, você vai cortá-lo. Eu não vou aceitar esse pensamento. Quem manda na minha mente sou eu, é o meu espírito. Essa energia negativa que veio pertence a espíritos trevosos que estão insinuando aqui na minha cabeça, eu não vou aceitar, né? Tira esse pensamento da mente. Aí vem uma vontade, um pensamento negativo, um desejo de alguma coisa negativa, não vou fazer, porque é falta de respeito à espiritualidade, é falta de respeito humano, é falta de respeito ao espírito encarnado que está ali. Eu vou me comprometer com o karma dele, e existe esse comprometimento, esse entrelaçamento kármico que as pessoas fazem por não ter noção das responsabilidades dos seus atos. Você se entrelaça um karma de alguém que você não tem nada a ver com essa pessoa. Aí você vai carregar aquela bagagem entrelaçada com você mesmo. Então, cuidado com essa parte. Aí você vai determinar regras para que você não deixe que o negativo evolua dentro de você. Bom, fiz a contenção do negativo. Eu vou buscar nas orações, vou buscar no trabalho, na dedicação, a queima desse negativo. Aí você exercita a sua purificação. Aí você vai buscar o amor, então, mais consciente. Vejam bem, quando a gente faz essa parte, vocês vão fazer o teste. Quando vocês fazem o ato de caridade, trabalham, são em paz, em consciência, com aquela sensação de dever cumprido, e vocês vão fazer uma oração, você se sente mais próximo dos mentores. Mas por que você se sente mais próximo? Porque você não tem barreiras na sua mente para distanciar do ponto que você está projetando, que é o mentor que você está fazendo a oração. Então veja bem, isso é para todos nós. Isso é, na verdade, uma regra geral, né? Então, veja bem, temos que buscar sim a energia do amor, temos que viver essa energia do amor, temos que deixar que essa energia nos movimente, nos direcione, né? E saber discernir a quem pertence a energia que estamos vivendo. Vejam bem, o nosso Senhor Jesus Cristo, os grandes mestres da luz, os nossos mentores da luz, não vai intuir você para fazer nada de errado, não vai intuir você para ser um preguiçoso que não quer vir trabalhar porque está sem vontade, não quer intuir você para fazer algo de negativo contra ninguém, não vai intuir você para aproveitar
da fraqueza do outro. Mentor de luz não vai fazer isso. Então, quem está te conduzindo nesse pensamento e nessa atitude? O povo do mundo inferior. Aqueles que estão lá sofrendo no mundo inferior e precisa que o outro pratique o mal para ele se vampirizar e se alimentar daquela energia que a pessoa exala quando pratica o negativo. Então, temos que ter esse cuidado. Vejam bem, a tolerância tem que ser trabalhada. A tolerância é para falar. Mesmo que você esteja explodindo, domine. Porque se você achar que pode jogar energia negativa para fora em cima do outro, você está provocando para o outro negativo e está, ao mesmo tempo, entrando naquela vibração negativa e atraindo mais negativo para você. Aí os espíritos que vê você carregando aquele negativo, falam: opa, aquele é dos nossos, vamos encostar nele porque ele é nosso. E é assim que acontece. Aí você vai se alimentar de negativo, daqui a algum tempo você está carregado de negativo de novo e vai precisar explodir o negativo novamente. E esses espíritos vão alimentando do negativo que você exala, que você explode naquele instante. Eles se tornam mais fortes e mais potentes para te influenciar e te obsediar. Então eu digo a vocês: tolerância com o outro e tolerância com vocês mesmos. Não, peraí, estou passando essa dificuldade, eu não vou morrer de dificuldade, eu passei a vida toda. Tem pessoas ali que não tem nada para comer, vivem em miséria total, estão sobrevivendo. Eu não preciso desesperar. Ah, mas eu preciso alcançar determinada coisa na minha vida. Veja bem, aquilo que vai chegar na sua vida vai chegar de acordo com a sua dedicação, com o seu equilíbrio, e não pela vontade do seu ego. Às vezes, toda ansiedade, tudo aquilo que a gente quer, isso eu tenho que ter, é o ego de vocês. Então é o ego desejando, você tem que ter, aquilo é seu, eu tenho que alcançar, aquilo é meu. Esse ego, que é o maior câncer que existe dentro do espírito, é a energia do ego, provoca esse egoísmo que a pessoa quer, aquilo tem que ser só meu, eu que tenho que aparecer, eu que tenho que estar na frente, eu não fui visto para ninguém, eu tenho que ser melhor que aquele outro, então eu tenho que ser mais notado. Isso aí é a fonte do ego que está entrando em ebulição dentro de você mesmo. Isso destrói o espírito, isso é um câncer para o espírito. Veja bem, o ego é o contrário da humildade. O grande espírito que eu falei para vocês no início, ele venceu barreiras através da energia da humildade e do amor. Então, o que destrói essa evolução? É o ego. Então, o egoísta não consegue chegar no mundo da luz, porque essa energia é pesada, ela pesa no perispírito, ela pesa na mente do espírito. Você não consegue pensar no coletivo. Eu vou trabalhar lá, vou junto com o tempo, os meus irmãos e companheiros estão lá lutando lá para atender todo mundo e libertar espíritos, eu vou para ajudar. O egoísta não consegue pensar assim. O que eu tenho a ver com aqueles espíritos que estão sofrendo lá? O problema deles. Quem mandou eles errar na caminhada? Mas você está errando também. E você vai cair no mesmo lugar dele, porque o seu egoísmo vai te conduzir para lá. E você vai precisar de um médium, ter paciência, tolerância e amor com você. Então, faça o mesmo. Lembre-se disso. Então, quem errou e caiu lá não tinha o conhecimento que você tem. Foi contaminado, como muitos outros estão sendo contaminados. Vão desencarnar, não conseguem subir para a casa transitória, precisa da mão amiga de alguém. E aí, pode acontecer com você mesmo. E o que destrói, eu lembro a vocês, muito cuidado com aquilo que vem do ego. Isso é terrível, é destruidor. Então vejam bem, falo para vocês também, dentro do conceito da tolerância, a tolerância, a gente tem que cultivar ela, porque nós precisamos da tolerância dos outros, precisamos da tolerância dos outros, dos nossos mentores com a gente mesmo. E veja bem, você pode achar que não precisa tolerar, eu estou perfeito, faço tudo certinho e tal, mas no seu conceito você está certo. Mas no conceito dos mentores, no conceito daqueles que vivem ao seu meio, você pode não estar completamente certo. Agora, e esse que falta, o que falta para você se tornar completo, são essas impurezas que nós colocamos. Por isso eu lhes digo, a tolerância, ao falar, ao compreender, ao ouvir. Eu conto rapidamente uma história para vocês aqui do seguinte: uma criança, os pais faleceram, foi levada para uma briga e foi criada dentro de um asilo a vida toda, dos 7 anos até o tempo que ela se tornou velhinha e veio a falecer. Durante esse tempo tinha um velho chagado nesse asilo,
E ela era encarregada de dar os remédios, de dar banho no velho chagado, limpar as feridas desse velho chagado, que chegava a ponto de não estar mosquitos, como o mentor descreveu no livro, né? E esse velho chagaço desencarnou. Passa-se um tempo, outros anos, essa missionária, né, essa pessoa vem a desencarnar também. Quando ela desencarna, é uma história bonita, né, gente? Assim, fica assim, feliz de sempre lembrar dessa história. Quando ela desencarna, vem aquela multidão de espíritos recebê-la, né? Aí, o que tinha acontecido? Ela criou muitos amigos nos planos espirituais pela caridade que ela fazia. Por quê? Porque se cria essa ligação. É as palavras dos mestres da luz que nos falam sempre: a espiritualidade é fraterna e solidária uns com os outros. Os grandes espíritos são assim. No plano da luz, os grandes espíritos são solidários e fraternos uns com os outros. Então, como ela se tornou um espírito de luz e criou essa amizade, ela criou essa fraternidade com os grandes espíritos que vieram recebê-la, né, após o cumprimento da sua missão terrena. E ela falou na oportunidade, a gente tive a oportunidade de falar com esse espírito encarnado que ela se revelou, e ela falou que hoje ela vem trabalhar aqui na Terra em grandes missões com os mentores. E quem autoriza ela a vir é exatamente o espírito do chagaço que ela cuidava lá no asilo. Era um grande espírito que estava ali passando por um processo, pagando as últimas contas, e enquanto o corpo estava ali servindo a ele, o espírito é livre. Vejam bem, o espírito era um grande espírito que tinha um corpo em situação chagásica pela situação que ele veio cumprir, e libertou o povo dele que ele precisava libertar, e retornou para os planos espirituais. Mas aos nossos olhos é um miserável. Aí o que você fala? Ele está assim porque ele tem carne, ele está assim porque ele fez coisa ruim, tem que pagar. É um conceito errado que existe na Terra. E na verdade ele era um grande mentor de luz, um grande mestre ascensionado. Então esse grande mestre ascensionado comanda essa legião de espíritos de luz que vem trabalhar na Terra. Então você veja aí o perigo também do julgamento, do desprezo, da indiferença, né? Você pode estar sendo indiferente com um mentor de luz encarnado, está ali, né, naquela vidinha ali, né? A consciência dele, a mente lógica dele não raciocina muito, né? É muito fechada para não dar muita liberdade a ele de buscar o seu poder transcendental. Aí ele está ali, mas o espírito só está aproveitando daquele corpo que ele reencarnou. Bom, estou colocando isso para vocês verem como é o mundo que nós vivemos e a necessidade que temos, né, de autodoutrinarmos, de autoevangelizarmos, né? A gente acha, nós estamos fazendo as coisas, então eu já trabalhei demais, já agradeço a espiritualidade, tudo, por hoje para mim está bom. Você não sabe o que você deve, você não sabe a conta que você tem que pagar, quantos centímetros você ainda deve, né, para se ver livre dessa camada vibratória que nós estamos. Então eu digo a vocês vêm com o meu trabalho, e eu acho que eu trabalho pouco, quero trabalhar mais, quero ser mais produtivo, e quanto mais eu conheço, mais eu estou com a espiritualidade, mais eu vejo os mentores trabalhando, mais eu sinto vontade de trabalhar, e desejo que vocês também sintam essa vontade, na consciência de que no mundo da luz os espíritos trabalham o tempo todo, são fraternos e solidários uns com os outros, e nós temos que estar com aqueles que desejamos, que são os mentores de luz. Ninguém quer companhia de espírito trevoso, né? Então, não quer companhia do trevoso, não atraia ele para perto de você, não leve eles para dentro da sua casa, com maus pensamentos, maus atitudes, essas coisas, né? Então, quer espírito de luz? Pense como espírito de luz, vibre como espírito de luz. Meus irmãos, graças a Deus. Então vejam bem, dentro do trabalho que vamos fazer todo sábado, nós vamos nos auto-evangelizar. Nós precisamos ouvir, todos nós precisamos ouvir alguma coisa para nos despertar, porque você tem conhecimentos adormecidos dentro da sua própria mente, né? Você tem situações dentro de você que precisam ser revidas, analisadas. Então nesses momentos de reflexão a gente consegue pensar mais. Mas eu venho, eu moro longe, né? Eu tenho minha vida assim, a espiritualidade também não me dá nada. Te deu sim, te deu saúde, te deu conhecimento, te deu um processo de evolução. Outra parte você vai conquistar, né? E como você vai fazer para conquistar? Dentro do princípio, dentro dos princípios que te conduzem nessa estrada de evolução. Aí você vai caminhando na estrada de evolução e as coisas começam a se ajustar também na sua vida material, na sua vida familiar, na sua vida pessoal. Mas se você se desajusta na linha da evolução,
o resto todo fica pendente. As palavras do mestre Edron, preste a caridade com humildade ao outro e saiba que o maior beneficiado é você próprio. É o que nós estamos falando, né? Agora veja bem o detalhe, como aquele exemplo desse mentor que a gente estava conversando com ele me deixou impregnado com a humildade dele, e eu não paro de lembrar dele. Eu sempre peço ele para me dar uma dose daquela humildade que ele carrega. Então eu falo com você o seguinte: trabalhar não é só pelo interesse da bonificação e da libertação, não, né? Quando você começa a envolver dentro do trabalho, dentro de uma energia grandiosa, você quer, a sua consciência te cobra atitudes, te cobra vontade de fazer, né? Te cobra resultados, você tem pena dos outros, você sabe que aquele sofredor ali é um grande espírito que está revestido de energia negativa, mas se tirou aquele revestimento, ele se torna um grande amigo ao seu lado. Então tudo isso é grandioso, e é isso que os mentores querem que a gente compreenda e que a gente aprenda a fazer. Então, coloco para vocês novamente: não cobre da espiritualidade situações para você no mundo físico, porque aquilo que você já tem é o que você se colocou em condições de receber. O mentor pode chegar para você: vou te dar um prêmio da loteria, você vai ganhar tantos milhões. Primeira coisa que você vai fazer é ir embora do tempo, porque não vai ter tempo, né? Não é verdade? Com o pouco que você tem, você já não tem tempo para vir trabalhar para a espiritualidade. Se der mais um pouquinho, não vai sobrar tempo nenhum mais, não é verdade? Então, às vezes, o nosso mentor nos faz esse grande favor de nos dar o necessário para que a gente possa ter tempo de cuidar do lado espiritual. A gente sempre pede: mas eu quero benefício espiritual para mim ficar maior que os outros, né? Para mim fazer minha coisa e ter o meu conforto para o meu corpo físico. Minha gente, nós já tivemos mais de 30 reencarnações, o nosso espírito já teve corpo demais, né, ao longo das reencarnações. E onde foram parar esses corpos? Todos debaixo da terra. E voltamos para o plano espiritual cheio de conta para pagar, cheio de sentidos, de débitos kármicos para pagar. Então temos um corpo agora, e nós temos que aproveitar desse corpo para produzirmos, enquanto temos oportunidade, né? Lembrando que a lei de Deus, ela é severa com todos nós, para os mentores de luz, para nós encarnados, para aqueles que estão no mundo inferior também. É a lei da razão, a lei do magnetismo, a lei da física. Tem que ter amor, tem que ter descontaminação, tem que ter a purificação, senão não retorna para o plano de luz. A lei é uma só. Seja nós que trabalhamos muito para Deus Pai Todo-Poderoso, seja para o outro que está lá sem religião nenhuma, fazendo nada, né? A lei é a mesma, e todos vão ter que trilhar pelo mesmo caminho da evolução moral. Então a gente fala assim: a evolução moral é fundamental, né? E a sua consciência é seu maior cobrador quando você ultrapassar o limite, como eu disse. Temos que fortalecer os nossos princípios básicos, temos que andar nessa linha de evolução. Mas ninguém viu, eu estou aqui, ninguém viu eu fazendo esse mal feito aqui. A sua consciência registrou, os mentores viram, não vão falar nada com você, vai te respeitar, mas a sua consciência registrou. E quando chegar num ponto de maior purificação, a sua consciência vai lembrar você daquilo que você fez. E a cobrança é dolorosa. Eu falo com vocês: a cobrança é dolorosa. Já tive situações de resgatar espíritos no mundo inferior que tinha vergonha de voltar para o plano da luz. Era um espírito de luz, grande espírito, grandes cavaleiros, já tive grandes oportunidades, e chegava lá e não queria voltar, que tinha vergonha, porque ele deparou a consciência dele. Quando deparou, ele abriu a consciência, que ele começou a ver o que ele tinha feito, ele não quis ficar no plano espiritual de vergonha. Aí a gente volta e ele vai ganhar uma reencarnação em algum mundo espiritual, para até ele vencer essa vergonha que ele tem, né? E essa autocobrança que ele passou a fazer dele mesmo. Cavaleiros, missionários, quantos encontramos assim, né? Então queira Deus Pai Todo-Poderoso que a gente não tenha que passar pelo mesmo processo, chegar lá e encontrar para a nossa consciência, a gente olha para trás: nossa, estou complicado, eu não sou digno de estar no meio de tanto espírito bom desse jeito, não, eu quero entrar num buraco e ficar escondido. Não, se não queira Deus Pai Todo-Poderoso, a gente não tem que passar por isso. Meus irmãos, graças a Deus, assim que Deus Pai Todo-Poderoso desperte a nossa consciência, lembra vocês da nossa obrigação com a espiritualidade. Não é opção, não, é obrigação. Nós temos obrigação de vir trabalhar, obrigação de vir abrir os portais, obrigação de segurar esses portais através do magnetismo do nosso plexo, obrigação de doutrinar os espíritos, de incorporar os espíritos, de elevá-los. Lembre-se disso. Você recebeu preparação, você recebeu energias para isso, recebeu conhecimento para isso. Então você tem uma obrigação com Deus Pai Todo-Poderoso
uma obrigação com o seu espírito, uma obrigação com a sua consciência. Né? Para quando chegar lá atrás, você chegar no plano espiritual, a consciência de você abre, você olha para trás, olha um golpe espiritual ali, ó, cheio de crianças, pessoas boas. E você olha aí lá de cima, você consegue ver o histórico dos espíritos que estão lá embaixo. Hoje só é espírito bom. E são revestidos de energia negativa por algum motivo, ninguém sabe qual foi, que ainda você vai saber lá nos planos espirituais qual foi, mas eu não resgatei. Mas por que eu não resgatei? Porque eu perdi tempo com as futilidades terrenas, eu fiquei ocupado demais com coisas que não me serviu para nada, e não resgatei eles. E aí, como você faz? Você não vai dar um passo adiante na evolução, porque a sua consciência primeiro te impede, e depois, né, a própria espiritualidade também já tem essa, né, essa situação onde você deve e você paga, né? Então digo a vocês, né, aproveite, trabalhe, valorize o que Deus nos dá. Os mentores esforçam demais. Nossa, ser mentor na Terra, eu admiro demais os mentores, que descer do plano de luz pleno, daquelas cidades maravilhosas, onde tudo é bonito, tudo é grandioso, descer para um mundo negro igual na Terra e ficar aqui atrás de encarnado teimoso que não quer fazer as coisas, é grandioso demais o amor desses espíritos, né? Eu acho maravilhoso demais, né? Eu penso, a espiritualidade sempre que me perdoe as minhas fraquezas, que eu sei que dou trabalho para eles, né? Nossa, meu Deus, me perdoe, eu dou trabalho demais. E olha que eu corro para fazer as coisas certas, e eu ainda acho que dou muito trabalho, né? Eles compreendem, mas você é encarnado, e você é coitadinho? Não tem coitadinho na Terra, né? A espiritualidade, todos falam com a gente, não tem coitadinho não, todos vocês são espíritos milenares, espíritos que viveram muitas encarnações, espíritos que conhecem o mundo espiritual de luz e inferior. Não é coitadinho não, é teimoso mesmo, né? Então a gente tem que controlar essa teimosia, pegar a linha da evolução moral e dentro dos princípios do amor, humildade e tolerância, vencer as barreiras que nosso espírito colocou dentro de nós mesmos. Bom, meus irmãos, graças a Deus, eu convido vocês a estarem aqui todo sábado. Vamos ter uma palavra amiga dessa, né? Vamos estar aqui com os nossos mentores para escutá-los, né? Para receber as orientações que precisamos. Temos que nos doutrinar de fato, temos que melhorar a nossa atitude, as nossas palavras, né? Não proferir. A gente fala às vezes, a gente escuta pessoas falando palavras assim, de composição negativa, como a gente fala palavrões, né? A gente fala aqui na Terra, falando palavrões com facilidade, com brincadeiras, só que o conteúdo magnético dessas palavras é essencialmente negativa. Você está brincando com negativo, está brincando com cobra venenosa, né? Mas é só falar essa palavra, ela não custou nada, não ofendeu ninguém, mas a essência da palavra é negativa, é igual a decodificação, é igual a chave magnética, né? Eles são essencialmente negativos. Você está proferindo chaves magnéticas negativas que atrai para você o negativo. Então essas palavras não podem existir para nós, não. Para quem quer evoluir, para quem quer ser da luz, não pode existir esse tipo de palavra, né? Meus irmãos, graças a Deus, lembrando sempre, né? Nós somos avaliados pelo que fazemos, pelo que produzimos, pelo que emanamos, e que Deus Pai Todo-Poderoso possa nos fortalecer na conscientização das nossas obrigações. Eu assim agradeço a todos vocês por participarem desse trabalho, agradecendo aos grandes mentores que durante esse trabalho aqui, que nós fixamos a nossa atenção, né, realizou essa magia maravilhosa em nosso favor, e convidamos a todos que possamos, na sequência, manipular esse trabalho na estrela evangélica. E assim agradeço a todos que aqui se colocaram nos ouvidos.